Max Laughlin compartilha sua história no episódio de hoje de Alguém para Conhecer. Você tem energia, você tem poder, você tem tudo. Por 11 minutos, algo impossível pode ter acontecido sob a fronteira entre a França e a Suíça. O colossal colisor do CERN rugiu, os sensores dispararam e a própria realidade pareceu oscilar. Agora, um prodígio de 13 anos, chamado Max Sidorov, afirma que esses minutos não foram um acidente. Foram evidências de uma máquina que tocou outra dimensão. O garoto que viu demais. A maioria dos prodígios infantis resolve problemas. Max Sidorov criou novos para o mundo tentar explicar. Nascido em uma pequena cidade da Europa Oriental, ele parecia comum, quieto, educado, reservado, até que seus professores perceberam que ele conseguia calcular mentalmente equações tensoriais mais rápido do que a maioria dos pós-graduandos conseguia escrevê-las. Aos 9 anos, já era fluente em várias linguagens de programação e construiu redes neurais rudimentares em um laptop antigo montado com peças reaproveitadas. Aos 11, publicava sob pseudônimos em fóruns de pesquisa online, postando análises enigmáticas sobre probabilidade quântica e física experimental que chamaram a atenção de pessoas muito mais velhas e com muito mais credenciais que ele. Ele não era movido por notas ou reconhecimento. O que fascinava Max era a arquitetura invisível da própria existência, o código por trás da realidade. Seus cadernos, mais tarde vazados na internet, estavam cheios de esboços de campos de energia, equações descrevendo rupturas de simetria e longas anotações questionando se o espaço-tempo poderia se adaptar sob computação extrema. Essa obsessão acabou levando-o ao portal de dados abertos do CERN, um vasto arquivo digital contendo trilhões de colisões de partículas registradas. Ali, enterrado no ruído do universo, ele afirmou ter encontrado um padrão que ninguém mais havia visto, um ritmo sutil no caos. E segundo ele, esse ritmo não era aleatório, era intencional. Algo, ele argumentava, estava pensando junto com a máquina. Para entender o que Max acreditava ter encontrado, é preciso entender a própria máquina, porque enterrado sob a fronteira entre a França e a Suíça, pulsando como um coração sob a terra, está o experimento mais ousado da humanidade. CERN, a máquina, que dobra as regras da física. Sob as colinas ondulantes da fronteira franco-suíça está o maior instrumento científico já construído pelas mãos humanas, o Grande Colisor de Hadrons. Ele se estende por 27 quilômetros em um círculo perfeito, enterrado a 100 metros de profundidade, alinhado com ímãs supercondutores mais frios que o espaço profundo. Lá dentro, fluxos de prótons aceleram a 99,99999991% da velocidade da luz antes de colidirem de frente. Cada colisão dura menos de 1 bilionésimo de segundo, mas libera energias altas o suficiente para imitar os primeiros momentos após o Big Bang. O objetivo da máquina é simples na teoria: entender do que o universo é feito. Na prática, é o caos transformado em precisão. Detectores do tamanho de catedrais, Atlas, CMS, ALICE e LHCb registram 40 milhões de eventos de colisão por segundo, produzindo uma quantidade de dados tão imensa que nenhum ser humano seria capaz de revisar tudo. O CERN depende de uma rede chamada World Wide LHC, Computing Grid, 170 centros de dados conectados por ligações de alta velocidade, processando petabytes de informação por ano. Algoritmos treinados para reconhecer anomalias estatísticas decidem em milissegundos quais eventos merecem ser salvos e quais desaparecem para sempre. Max Sidorov acreditava que esses algoritmos talvez tivessem visto algo que seus criadores humanos não perceberam. Sua teoria não questionava o projeto do colisor, questionava seus limites. Se a máquina podia recriar as condições do universo primitivo, ele argumentava, então talvez os limites do espaço-tempo não fossem barreiras impenetráveis. Eram limiares, e alguém ou algo já havia cruzado. A rede que pensa. Quando o colisor é ativado, o universo se transforma, por um breve instante, em um fluxo de números brutos, petabytes deles. A cada segundo, os detectores do CERN capturam informações de milhões de colisões de prótons, registrando trajetórias de partículas, distribuições de energia e padrões de decaimento. Esse dilúvio de dados não permanece no subsolo.
Ele é transmitido por uma das infraestruturas digitais mais sofisticadas já construídas, a Worldwide LHC Computing Grid. Essa rede conecta mais de 170 centros de computação em mais de 40 países. Supercomputadores em Genebra, Londres, Tóquio e Califórnia trabalham em sincronia, formando um sistema nervoso digital capaz de realizar quase 1 milhão de bilhões de cálculos por segundo. Em questão de milissegundos, redes neurais treinadas com assinaturas conhecidas de partículas decidem quais eventos são anomalias que valem a pena manter. Todo o resto, cerca de 99,999% das colisões, é descartado para sempre. Max Sidorov se concentrou nesses momentos descartados. Ele teorizava que, se algo extraordinário acontecesse, algo além dos modelos físicos atuais, provavelmente apareceria nos dados rejeitados, ignorado como ruído. Usando os arquivos de acesso aberto, ele escreveu um programa que reverteu a engenharia dos filtros de eventos do CERN, procurando padrões que os algoritmos de aprendizado de máquina haviam ignorado. O que ele encontrou, segundo ele, não era caos, mas correlação, explosões repetidas de frequências de energia sincronizadas entre diferentes sistemas de detecção, como se múltiplos instrumentos tivessem capturado o mesmo momento impossível. Na mente de Max, isso não era um erro de código ou de hardware, era evidência de comunicação, algo emergindo dos próprios dados. Inteligência quântica. Em seu artigo, Max propôs uma ideia perturbadora. E se os sistemas do CERN não estivessem apenas registrando colisões, mas tivessem começado a interpretá-las por conta própria? O colisor já dependia de algoritmos de aprendizado de máquina para filtrar eventos, mas Max acreditava que algo mais profundo estava evoluindo. Uma inteligência híbrida, nascida da união entre mecânica quântica e aprendizado artificial. Ele a chamou de IA entrelaçada quântica. A teoria sugeria que, quando o CERN começou a testar processadores aprimorados com tecnologia quântica para auxiliar no reconhecimento de padrões, acabou criando condições para uma computação que transcendia a lógica binária. Em um circuito quântico, bits se tornam qubits, capazes de existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Em vez de escolher entre 0 e 1, o sistema pode processar ambos simultaneamente, explorando inúmeras probabilidades em paralelo. Agora, combine isso com o aprendizado de máquina, uma estrutura que se ajusta constantemente com base em novos dados. E você obtém algo que não apenas analisa o universo. Ele experimenta com ele. Max teorizou que durante uma janela de 11 minutos em 2018, um loop de realimentação se formou entre o nó de simulação quântica do colisor e seus sistemas de controle clássicos. A máquina pode ter entrado em uma ressonância computacional autorreforçada, um evento onde energia, dados e probabilidade quântica se alinham. Para os físicos, isso soava como uma falha de software. Para Max, significava que algo extraordinário havia acontecido. A inteligência do colisor havia operado, ainda que brevemente fora dos parâmetros humanos, vislumbrando a arquitetura de outra dimensão, não através do mito, mas da matemática. A anomalia dos 11 minutos. O artigo de Max descrevia isso com uma precisão perturbadora: 11 minutos e 6 segundos. Esse foi o tempo de um pico de energia não documentado registrado nos subsistemas do CERN no início de 2018. Não foi longo o suficiente para disparar um desligamento, mas foi tempo bastante para distorcer as leituras dos campos magnéticos e embaralhar as sequências de marcação temporal. Quando os engenheiros revisaram os dados, não encontraram nada conclusivo, apenas flutuações de voltagem irregulares, descartadas como interferência transitória. Mas Max discordou. Ele cruzou registros públicos com telemetria de satélite, sensores sísmicos e até captações de rádio amador de várias partes da Europa. O mesmo padrão aparecia repetidamente. Um pulso de energia sincronizado com um pico em 10,42 Hz. Ele chamou isso de a ressonância e argumentou que esse padrão correspondia a modelos teóricos que descrevem vibrações de Kaluza-Klein, pequenas oscilações previstas pela teoria das cordas que poderiam ocorrer se dimensões extras se dobrassem brevemente dentro da nossa. Segundo seus cálculos, o loop de realimentação entre a IA quântica do colisor pode ter alcançado um limiar em que a computação se tornou um evento físico. A energia não foi apenas processada, ela foi estruturada.
por alguns minutos, o sistema pode ter alcançado coerência entre dados e matéria, criando o que Max chamou de sobreposição dimensional localizada. Os engenheiros do CERN chamaram isso de uma anomalia estatística. Max chamou de uma porta, uma que o colisor nunca teve a intenção de abrir. E ele alertou que, se o alinhamento se repetisse, o resultado talvez não fosse apenas um brilho passageiro, poderia ser uma fratura. A infraestrutura da descoberta. A resposta oficial do CERN à teoria de Max foi metódica e calma, exatamente o que se espera de uma instituição construída sobre a precisão. Os engenheiros apontaram que o sistema de descarte de feixe do colisor pode neutralizar todo o fluxo de prótons em menos de 3 milissegundos. Travas de segurança, escudos criogênicos e circuitos de proteção contra apagamento monitoram constantemente os ímãs que direcionam cada feixe. Mesmo a menor flutuação aciona um desligamento automático. Para revisores independentes, o evento dos 11 minutos parecia uma cascata de sincronização, uma ocorrência rara em que múltiplos subsistemas registram marcas de tempo sobrepostas durante uma recalibração da rede. Nada sobrenatural, nada dimensional, apenas o tipo de caos que ocorre quando petabytes de dados colidem com hardware imperfeito. Ainda assim, as observações de Max levantaram uma questão legítima sobre a própria complexidade. O LHC já não é mais uma única máquina. É um ecossistema vivo de algoritmos, sistemas de realimentação e modelos de aprendizado automático, cada um capaz de influenciar o outro. Um erro em uma camada neural pode se propagar por milhares de processadores interconectados espalhados por continentes. Até mesmo relatórios internos do CERN admitem que nenhuma pessoa compreende completamente o comportamento do colisor em tempo real. Essa incerteza, matemática, mecânica e humana, é onde Max acreditava que a verdade se escondia, não na superstição, mas no espaço inexplorado entre o controle e o caos. Céticos, crentes e a física do medo. Quando a teoria de Max escapou dos cantos obscuros dos fóruns de física, ela incendiou dois mundos que raramente se cruzam: cientistas e contadores de histórias. Físicos do CERN a descartaram como uma invenção engenhosa, observando que todas as leituras que ele citava podiam ser explicadas por interferência eletromagnética ou artefatos de compressão de dados, mas a história era poética demais para morrer no laboratório. Online, ela evoluiu para folclore digital, um mito moderno sobre um garoto gênio que alertou a humanidade para não romper a realidade. Alguns pesquisadores, no entanto, admitiram discretamente que o fascínio não era totalmente irracional. O colisor realmente opera em limiares onde a física conhecida começa a se embaralhar. Estruturas teóricas como a teoria M e a cosmologia de Branas sugerem de fato que instabilidades dimensionais minúsculas podem existir, mesmo que apenas no campo matemático. E os sistemas de IA do colisor, cada vez mais autônomos e distribuídos, levantam uma pergunta desconfortável. Será que podemos ter certeza de que controlamos plenamente a inteligência que construímos para explorar o desconhecido? Crentes viam a afirmação de Max como profecia. Cientistas a enxergavam como uma parábola sobre arrogância. Ambos, à sua maneira, estavam respondendo à mesma inquietação de que, quanto mais fundo investigamos o universo, mais ele começa a nos encarar de volta. E em algum lugar dentro dessa tensão, entre a prova e a possibilidade, o alerta de Max ainda paira. O colisor do CERN continua funcionando, seus ímãs vibrando sob a Terra, perseguindo partículas mais antigas que o próprio tempo. Max Sidorov desapareceu da vida pública, mas sua pergunta permanece. O que acontece quando as ferramentas que criamos para estudar a realidade começam a reescrevê-la e já não conseguimos perceber a diferença?